Sabe uma frase que a gente ouve desde criança? Para Deus, nada é impossível. Soa como uma definição máxima de poder, né? Controle total, sem nenhuma limitação. Mas hoje a gente está com um material aqui, a transcrição de um vídeo, que joga uma bomba bem no meio dessa ideia. Ele defende que existem sim coisas impossíveis para Deus. E, para ser sincero, a primeira vez que li isso, minha cabeça deu um nó. Parece uma contradição, né? Então a nossa missão hoje é justamente essa: tentar desatar esse nó e entender o que essa ideia, que parece limitar Deus, pode, na verdade, revelar sobre a verdadeira natureza do poder divino, segundo a lógica que está aqui. É um ponto de partida excelente, porque realmente desafia uma noção muito enraizada na gente, e é crucial dizer de cara que a proposta do material não é diminuir Deus, ou colocar o poder dele numa caixinha, sabe? É o contrário. A ideia é que, ao entender essas supostas impossibilidades, a gente chega a uma compreensão muito mais profunda, mais sólida, do que significa ser divino. A força de Deus, segundo essa análise, não estaria na capacidade de fazer, sei lá, literalmente qualquer coisa que a gente consiga imaginar, mas sim numa coerência perfeita e inabalável com o seu próprio caráter. É uma mudança de perspectiva bem radical. Uma coerência. Ok, então a gente não está falando de limitações físicas, tipo, ele não conseguir levantar uma pedra ou algo assim. A discussão é mais filosófica. E o material começa com um exemplo bem específico, né? Qual é o ponto de partida deles para defender algo tão contraintuitivo? O ponto de partida é direto e vem de uma afirmação bíblica: a impossibilidade de Deus mentir. E a análise aqui é muito cuidadosa com a linguagem. A fonte destaca uma passagem em Hebreus que diz textualmente que é impossível que Deus minta. Repara, não diz que Deus escolhe não mentir. Ou que não é do feitio dele. A palavra é impossível. Impossível. Isso é que me pega, porque impossível tira a escolha da equação. Se eu digo que é impossível para mim voar, não é uma decisão moral. É uma limitação física. Aplicar essa palavra a Deus soa como uma fraqueza. Como o material lida com esse peso da palavra? Lidando de frente. A argumentação é que isso não é uma fraqueza, mas sim a maior prova de força. Pensa assim, a nossa capacidade de mentir vem da nossa imperfeição, da nossa inconstância. A gente mente para se safar de algo, para parecer melhor do que é, para manipular uma situação. A mentira é uma ferramenta dos seres mutáveis e falhos. O material cita também o livro de Números, que diz: Deus não é homem para que minta. Certo. A lógica proposta é que a mentira é algo tão fundamentalmente oposto à essência de Deus, que é a verdade absoluta, que a ação se torna uma impossibilidade de caráter. Não é que ele tente mentir e fale, é que a própria ação é incompatível com o seu ser. Entendi. Então é como dizer que é impossível para o fogo ser molhado. Não é uma fraqueza do fogo, é apenas a natureza dele ser o oposto disso. A mentira, nesse caso, seria o molhado e Deus seria o fogo. É uma analogia perfeita. A impossibilidade aqui não é de capacidade, mas de identidade. Se Deus pudesse mentir, ele deixaria de ser quem ele é. E é essa lógica que o material usa como chave para resolver o grande paradoxo. Certo, o paradoxo, porque a gente ainda tem aquela outra frase martelando na cabeça. Para Deus nada é impossível. Se uma coisa é impossível para ele, como a outra pode ser verdade? Parece que a gente tem duas verdades bíblicas que se anulam. Como a fonte constrói a ponte entre essas duas ideias? A ponte é construída com uma distinção muito importante sobre o contexto em que essas frases são ditas. O material argumenta que a gente tende a pegar essas frases isoladamente e transformá-las em princípios absolutos, universais, o que não é o caso. A afirmação de que nada é impossível, que geralmente está associada ao Evangelho de Lucas, aparece em contextos de milagres, de feitos grandiosos, curar um cego, acalmar uma tempestade, a ressurreição. Coisas que são impossíveis para a capacidade humana, sabe? Para as leis da física como a gente entende. Ah, então essa frase se aplicaria ao poder de Deus sobre o mundo material, sobre as circunstâncias da vida, a capacidade de intervir na realidade. Exatamente. É sobre o poder de ação dele no universo.
Já a impossibilidade de mentir, de pecar ou se contradizer, isso não está nesse domínio. Está no domínio do caráter, da moral, da própria essência divina. A fonte diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Portanto, essas ações pecaminosas não estão na categoria de coisas que ele poderia fazer, mas escolhe não fazer. Elas estão fora do escopo da sua natureza santa. São impossibilidades ontológicas, ou seja, impossibilidades do ser. Isso me faz pensar num outro exemplo que o material usa, o da fé do tamanho de um grão de mostarda, que poderia mover montanhas e que com ela nada vos será impossível. Se a gente aplicasse a lógica do nada é impossível de forma absoluta aí, a coisa ficaria bem estranha, né? Ficaria caótico. E esse é exatamente o ponto que o autor quer provar. Se a frase "nada vos será impossível" fosse uma carta branca, sem contexto, as implicações seriam absurdas, heréticas. A fonte até brinca com isso, sugerindo que a gente poderia decidir ter asas e sair voando ou nos transformar em anjos por pura força de vontade. Obviamente, não é esse o sentido. Claro. Essa promessa não nos dá o poder de quebrar as regras da nossa própria natureza ou da criação. Ela opera dentro de certos limites. Precisamente. E se isso vale para a gente, a fonte argumenta que o mesmo princípio de contexto deve valer para Deus. A palavra tudo ou nada na Bíblia quase sempre vem acompanhada de um contexto que a define, que a limita. Ignorar esse contexto é o que cria esses paradoxos que parecem insolúveis. A impossibilidade de Deus mentir e a possibilidade de Deus fazer milagres não são contraditórias. Elas apenas operam em esferas diferentes, uma na esfera do caráter e a outra na esfera do poder. Ok, acho que a ponte começou a ser construída. A ideia de que a impossibilidade de mentir não é uma fraqueza, mas sim uma expressão da perfeição do caráter dele, é uma virada de chave. Isso me leva a pensar sobre a natureza de Deus em si. O material aprofunda essa questão dos atributos divinos, certo? Sim, e esse é o coração do argumento. Essas impossibilidades não são fatos isolados. Elas são a consequência lógica de atributos fundamentais. O primeiro, como a gente já falou, é a verdade. A fonte faz questão de sublinhar a afirmação de Cristo: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Ele não diz "eu conheço a verdade" ou "eu falo a verdade". Ele diz "eu sou a verdade". A verdade como identidade, não como uma qualidade. É parte do sistema operacional, não um aplicativo que pode ser instalado ou desinstalado. Exato. E o segundo atributo, que está amarrado a esse, é a imutabilidade, a constância. O material cita uma passagem que diz que em Deus não há sombra de variação. Essa ideia de um ser que não muda, que não oscila, é central. E aqui a lógica se fecha. Se Deus é a verdade absoluta e é imutável, então mentir ou mudar de ideia se torna uma impossibilidade existencial. Seria uma autocontradição. Um Deus que pudesse mentir hoje não seria o mesmo Deus de ontem, portanto não seria imutável. Um Deus que pudesse mentir não seria a verdade, seria só mais uma opinião poderosa. E a fonte ainda traz uma ideia sobre o tempo que eu achei fascinante para reforçar esse conceito de imutabilidade. Sim. É um ponto que, embora breve, expande a mente. A análise sugere que a nossa percepção de tempo passado, presente e futuro não se aplica a Deus. Para ele, tudo estaria acontecendo num eterno agora. Essa existência, fora do fluxo do tempo, reforçaria a ideia de um ser perfeitamente estável, cujo caráter e promessas não se desgastam nem mudam com o passar dos séculos. Porque, da perspectiva dele, não há séculos passando. Ele simplesmente é. Certo, isso é uma ginástica mental e tanto. Mas vamos trazer para o chão. Por que isso tudo importa? Qual é a relevância prática de saber que Deus é incapaz de mentir ou se contradizer? No fim do dia, o que isso muda na vida de quem acredita? Muda tudo. Segundo a perspectiva apresentada, a primeira implicação é a mais fundamental de todas: a confiança. A base de qualquer relacionamento é a confiança, e num relacionamento com o divino, isso é elevado à máxima potência.
Se Deus pudesse mudar de ideia ou mentir, como alguém poderia confiar nas suas promessas? A promessa de salvação, de perdão ou qualquer uma delas estaria sempre em risco. O autor do vídeo chega a dizer, ainda bem que ele não mente, e é isso que garante a nossa salvação. A imutabilidade e a veracidade de Deus não são só conceitos teológicos abstratos. São a rocha sobre a qual a fé se encora. É verdade. Confiança exige previsibilidade, consistência. Se a entidade em quem você deposita sua fé fosse instável, a fé seria como construir uma casa na areia movediça. Você nunca saberia se o chão ainda estaria lá no dia seguinte. E esse é o segundo ponto, o fundamento da fé. O material levanta uma questão retórica muito poderosa. Como se pode adorar e seguir um ser que pode cair em contradição? Um ser que diz A hoje e pode dizer B amanhã. A consistência absoluta, essa incapacidade de se trair, é o que torna Deus digno de fé na visão do autor. Sem essa consistência, a fé não teria um objeto sólido para se agarrar. E essa lógica se estende até à forma como a fonte enxerga a Bíblia, né? Ela aplica esse mesmo princípio de consistência ao texto sagrado. Sim, é a conclusão lógica do argumento. Se a Bíblia é aceita como a expressão de Deus para o homem, como a fonte a define, então ela deve refletir a natureza do seu autor. Um autor imutável e verdadeiro produziria uma palavra imutável e verdadeira. A fonte rejeita categoricamente a ideia de que Deus poderia contradizer o que está escrito na Bíblia, porque isso seria o mesmo que Deus contradizer a si mesmo. E como o argumento já estabeleceu, isso é uma impossibilidade. A confiabilidade do texto, nessa visão, está diretamente atrelada à imutabilidade de Deus. Se um pilar cai, o outro desmorona junto. Sabe, eu comecei essa conversa pensando que a gente estava diminuindo o conceito de Deus, colocando limites nele. Mas o que a fonte nos mostra é o oposto. A ideia de que Deus não pode mentir não é uma limitação, é a maior garantia que existe. O poder dele não é frágil a ponto de poder se contradizer, é tão absoluto que é perfeitamente consistente. Essa virada de chave é a grande sacada aqui. Partimos de um paradoxo aparente para chegar a uma ideia de poder que é definida não pela anarquia, mas pela integridade. Exatamente. O poder nessa visão não é caótico e sem regras. É um poder autocoerente, que segue as regras da sua própria natureza perfeita. E é isso que o torna infinitamente mais confiável e, paradoxalmente, mais poderoso. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir, que vai além do campo teológico. A fonte foca muito em como Deus é definido pelo que ele não pode fazer, por causa de quem ele é. Isso levanta uma questão filosófica bem interessante. E se a identidade, não só de um ser divino, mas de qualquer coisa ou pessoa, for definida tanto pelas suas limitações autoimpostas quanto pelas suas capacidades? O que significa para um líder, uma empresa ou até para nós mesmos sermos definidos não apenas por aquilo que temos o poder de fazer, mas, talvez de forma mais importante, por aquilo que, por uma questão de princípio, escolhemos conscientemente não fazer.